com as políticas keynesianas, há uma derrota disso. Isso até 75, com a própria crise, você vê como a crise impacta, né, os ganhos dos 1% mais ricos, não é à toa que tem uma reação nas eleições americanas e uma reação na política econômica americana para a reconstituição do poder dessa fração de classe. Então, os 1% mais ricos têm, a partir do final da década de 70, ganhos enormes associados aos ganhos financeiros. Vou falar um pouquinho mais do... Tá. Então, como é que mostramos os ganhos reais em relação aos ganhos, os ganhos na produção em relação aos ganhos financeiros? Eu falei o seguinte, então, olha, o trabalho está perdendo, o capital está ganhando. Mas, alto lá, né? Existe um ganho. De que fração do capital, especificamente, para que nós possamos entender as consequências políticas da luta para derrotar o neoliberalismo, para a construção de uma sociedade radicalmente diferente da sociedade em que vivemos. O lucro, esse aí é o gráfico do lucro do resto do mundo em relação ao lucro doméstico, né? Quanto é que uma empresa americana ganha por cada unidade investida no seu país em relação a quanto ganha por cada unidade da sua mesma empresa investida fora? Tá? Isso aqui é quanto eles ganham a partir do investimento, a partir da renda investida no seu país e da renda fora. Tá? Então, os números, né, mentem bastante, mas esses aqui são bastante expressivos. Eles demonstram que, na realidade, você tem um ganho enorme associado a uma fração da classe burguesa americana que conseguiu, na realidade, cooptar uma parte da classe trabalhadora, principalmente a classe média trabalhadora, que que vê nas esperanças dos fundos de pensão, né, a possibilidade de aposentadoria, que investe na Bolsa de Valores com fundos mútuos, com fundos de pensão, e que, por isso, começou a defender os valores, o estilo de vida, a ideologia da sociedade neoliberal. Então, digamos que seja essa a grande marca, né, essa grande aliança de classe que constitui o neoliberalismo. Uma aliança entre o capital financeiro com setores médios que foram cooptados pela lógica do capital financeiro, né, pelos ganhos em bolsa, pelos investimentos do fundo de pensão, pelos investimentos dos ativos financeiros no geral, nos países do norte. E a periferia. Bem, conhecemos o que é que aconteceu com a periferia nesse período, né? Foi crise atrás de crise. O México, os tigres asiáticos, a Rússia, o Brasil, a Argentina, e crises políticas em quase todos os países da América Latina que nos deram boas novas, né, na política latino-americana. Nós temos como consequência disso também uma grande mudança estrutural à medida em que temos a ascensão de dois grandes países importantes, a Índia e a China, como potências, né, tanto na área de tecnologia das informações quanto na manufatura básica, a base de salários muito baixos, que permite a sustentabilidade, inclusive, da produção americana a partir da redução de custos do salário. E uma periferia agroexportadora, cujas velhas elites agroexportadoras são renovadas a partir de ganhos de apreciação das commodities, né? O agronegócio no Brasil, na Argentina, a soja em Santa Cruz, na Bolívia e assim por diante, né? Isso vai ser a base, nós vamos ver depois, para a sustentabilidade do crescimento brasileiro, né? De um lado, muita liquidez internacional e de outro, o aumento do preço das matérias-primas que nós exportamos e, de um lado, também a grande mudança estrutural brasileira, que foi essa migração rumo à autonomia na matriz energética, principalmente no petróleo. Tá? Bem, o Brasil foi marcado nesse período por essa é a taxa de lucro do Brasil, né? Quer dizer, nós tivemos o crescimento muito forte da economia brasileira até 73, onde a economia cresceu cerca de 15% em 73, e a partir daí uma redução da taxa de lucro, né? Lembre-se que a taxa de lucro não é necessariamente a redução do crescimento econômico, mas podemos ver que o impacto da economia mundial na redução da taxa de lucro impactou decisivamente a economia brasileira, e nós temos, a partir de 82, uma certa instabilidade na taxa de lucro, e nós vamos focar no período que nos interessa, é o período verde no final. Nós temos uma certa recuperação da taxa de lucro com uma certa estabilidade.
No Brasil ocorre um processo curioso, talvez também associado aos ganhos financeiros. Nós temos um decréscimo da taxa de acumulação, nós vivemos no Brasil, vimos a baixa taxa de crescimento, e um decréscimo na taxa líquida de lucro. Só que o decréscimo na taxa de acumulação foi maior do que o decréscimo da taxa líquida de lucro. Ou seja, tem dinheiro indo para algum lugar que não é para acumulação de capital no setor produtivo, né? Efetivamente. Então, isso é uma característica do capitalismo neoliberal. Você tem lucro desviado para funções outras que não sejam reinvestimento produtivo através de diversos mecanismos de canalização que são mecanismos financeiros. Isso teve consequências para o nosso crescimento, aí a tendência de crescimento até 79, né, e o que é que teria sido se mantivéssemos a taxa, e a inclinação muito mais modesta a partir daquele momento. Essa é a razão investimento-lucro, continuando dizendo a mesma coisa. Houve, a partir do início da década de 90, que talvez o Brasil entra atrasado, né, no mundo neoliberal, entra a partir do final da década de 80, início da década de 90, governo Collor, né, privatização, depois Fernando Henrique, Palocci da vida, e temos um processo de redução da razão investimento-lucro, onde houve uma relação investimento, quer dizer, para o mesmo lucro, menos investimento. A relação investimento-lucro sobe até um certo momento, até o final da década de 90, depois ela passa a cair. Para a mesma quantidade de fundos disponíveis, tem menos dinheiro sendo investido, porque ele está sendo ou remetido em forma de lucros para países centrais, ou ele está sendo rodado no mercado financeiro. Então, isso tem consequências para o crescimento econômico, para a correlação de forças no interior da sociedade brasileira com o fortalecimento de uma elite financista, principalmente no Rio e São Paulo, e que vê o Brasil a partir daquela lógica, né? Que não entende como é que as coisas não funcionam da mesma maneira no resto do país. E que é muito expressa, enfim, numa quantidade distinta de partidos, mas fundamentalmente nos projetos dos anos do Fernando Henrique Cardoso. Temos uma redução, já vou encerrar, da razão investimento-lucro. A produtividade do trabalho e do capital e a variação da produtividade do trabalho e do capital. Nós temos um aumento enorme da produtividade do trabalho, ou seja, por causa da inovação tecnológica, né? E uma redução da produtividade do capital, talvez por um baixo nível de inovação tecnológica. Ou seja, se aumenta a intensidade do capital, mas a produtividade de cada unidade do capital não é tão alta quando comparada com outros países. E isso se vê muito claramente na década de 80, daí o baixo índice de crescimento, e de forma mais decidida, para dizer que o Brasil e os países com as características do Brasil, e aí a escola da CEPAL é muito pedagógica nesse sentido, sempre enfrentou problemas de restrição no balanço de pagamentos, ou seja, ou nós importávamos mais para financiar nossa produção do que poderíamos pagar, ou em momentos onde nós tínhamos condições de importar, nós não necessitávamos importar, né? Então tem uma restrição histórica no balanço de pagamentos brasileiro, no México, da Argentina, que isso foi sendo superado à medida em que as exportações brasileiras cresceram por causa da apreciação do valor das mercadorias agrícolas e por causa da grande liquidez internacional. Tá? Para resumir tudo que eu disse aqui. Opa, tá aí. Assim, a parcela do salarial, a parcela dos lucros, houve uma divisão. Elas têm que ser diferentes, porque uma é o contrário da outra, né? Se o lucro sobe, diminui a parcela do salário. Por definição, um menos a outra, né? Mas você vê aí que a partir dos anos 90, como a parcela dos lucros cresce significativamente, a parcela dos salários diminui. Isso que eu estava falando agora. O Brasil tinha um problema também de balanço de pagamentos, né? Nós crescíamos a partir de ondas de liquidez internacional, quando os juros estavam baixos em algum lugar do mundo, ou quando a diferença da taxa de juros entre o país e o resto do mundo era favorável para a atração de capitais, né? Isso na década de 90 criou muita instabilidade, mas no último período